9950X3D1 ou 9950X3D2. Esse daqui continua sendo o melhor processador do mercado. Vale a pena o upgrade pro Duo Diction? Isso a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Fala galera, bem-vindo de volta ao Zona Ultra, Vitor Overclocker. Nesse canal eu tento contar para vocês um pouco da minha saga como overclocker e passar para vocês o pouquinho que eu sei sobre o water cooler e melhorar a eficiência do teu sistema. O vídeo de hoje é um vídeo sobre o novo processador da AMD. Então, no ano passado, a AMD foi dominante como o melhor processador do mercado. Não teve para o 9950X3D. Ele foi disparado o melhor processador que você tinha disponível para produtividade e um pouco só inferior para games ao 9800. E agora a AMD lançou no dia 18 de abril, ou no dia 22 de abril, eu não lembro mais, o 9950X3D2 Duo Edition. Só que o preço veio bem mais salgado também. E aí eu fiz um review muito completo desses dois processadores para vocês julgarem no final se vale a pena o upgrade para vocês ou não. Eu já vou avisar com antecedência que esse daqui não é um vídeo para quem gosta de informação superficial e o cara só quer, eu só quero saber qual que é melhor, se eu vou gastar ou se não vou gastar. Esse aqui é um vídeo feito para gente inteligente, gente que vai a fundo no sistema, que vai olhar, que vai entender o comportamento dos dois processadores para entender a real diferença entre eles, tá? Se você é esse tipo de cara, esse vídeo é para você e eu tenho certeza que eu vou passar muita informação boa. Bora lá para a gente começar a entender esses dois processadores. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é eles fisicamente. Então, quando chegou os dois processadores para mim, automaticamente a primeira coisa que a gente já faz é o delete, a gente tira o IHS para eles trabalharem em temperatura um pouco mais baixa. E eu vou mostrar para vocês esses dois processadores. Então, fisicamente, esses dois processadores são muito parecidos. E no sistema rodando, o que eu pude sentir logo que eu instalei o 9950X3D2 do Edition? Ele é um processador que em idle ele fica mais quente do que o 9950X3D1. Mas quando eu submeto ele à carga de trabalho, ele trabalha um pouco mais gelado do que o 9950X3D. Isso me deixou um pouco intrigado. Então eu resolvi começar a pesquisar um pouco mais da topologia desses dois CCDs, desses dois processadores, desculpa. E é isso que a gente vai começar a entender agora. Vamos dar uma olhadinha rápida nesses processadores e depois eu passo para a gente avaliar os testes, tanto o teste em jogo quanto os testes sintéticos também, para a gente entender melhor como esses dois processadores se comportam. Se tivesse com o IHS em cima aqui dos processadores, você saberia me dizer qual que é o 9950X3D1 e qual que é o 9950X3D2? Aqui a gente começa pela diferença mais objetiva entre os dois processadores, tá? Tanto o 9950X3D quanto o Duo Edition são Zen 5, os dois têm 16 núcleos, 32 threads, divididos em dois CCDs de 8 núcleos cada. Isso aí todo mundo já sabe. Então, em quantidade de núcleos, threads, arquitetura e plataforma, eles são muito parecidos. Os dois são M5, os dois usam DDR5 e os dois têm dois CCDs e um in-out die. Mas a diferença mesmo deles está em como eles distribuem o 3D Cache entre esses dois CCDs. Então, no 9950X3D1, apenas um CCD, né, que recebe o 3D Cache. O outro CCD é um CCD convencional, sem a camada extra de cachê. Já no 9950X3D2, os dois CCDs receberam essa camada de 3D Cache. Essa é a mudança que altera completamente o comportamento do processador, tá? Então, no 9950X3D1, o total de L3 é de 128 megas. Essa conta vem de um CCD com 96
megabytes de L3, né? E o outro CCD, o CCD1, a gente chama de 0 e de 1, com apenas 32 de L3, sem ser o 3DV Cache. Já no 9950X3D2, o total sobe para 192, tá, de L3. Por quê? Porque os dois CCDs passam a ter 96 megabytes de L3 local. Então, essa diferença não é só no cache total, a diferença é também onde o cache está localizado. E isso daí é fundamental para a gente entender o que esperar desse processador, porque o cache ele não é uma memória universal única, igualmente rápida, né, para todos os núcleos. O cache L3 é local ao CCD, ou seja, né, um núcleo dentro do CCD0, ele acessa o L3 do CCD0 com muito menos latência do que acessaria dados relacionados ao outro CCD. E a mesma coisa vale para o CCD1. Então, no 9950X3D1, essa topologia é assimétrica, né? Um CCD é cacheado, o outro não. No 9950X3D2, a topologia de cache fica simétrica, os dois CCDs são cacheados. E aí entra outro motivo, outro ponto importante aqui de diferença, né? Que é o boost. O 9950X3D1 ele tem o boost oficial maior, 5.7 GB. O 2 tem um boost oficial um pouco menor, né, 5.6 GB. Isso já mostra pra gente que o Dual Diction não é simplesmente melhor em tudo. Ele tem mais cache, mas ele pode ter também uma perda de frequência máxima oficial, né? Em compensação, o TDP dele vai de 170 watts para 200 watts. Eu acho que justamente para acomodar esse design com mais cachês e dois CCDs X3D. Então vamos lá. A topologia aqui, para quem não conhecia ainda, do 9950X3D1. Se a gente olhar ele por dentro, fica mais fácil a gente entender o problema, né? A gente tem aqui o processador dividido em dois CCDs. Do lado esquerdo a gente tem o CCD0, e é esse que contém o 3DV Cache. Esse CCD tem 8 núcleos, 32 megabytes de L3 base, né? E mais 64 megabytes de 3DV Cache empilhado. Então, ele soma 96 megabytes de L3 local. Esse é o CCD mais interessante para jogos, né, para cargas mais sensíveis a cache, porque ele consegue manter muito mais os dados próximos dos núcleos. Quanto mais dados ficam dentro do L3, menos o processador precisa buscar informação lá na memória RAM. E acessar a memória RAM, é óbvio, é muito mais lento do que acessar o cache local. Do lado direito, no 9950X3D1, a gente tem o CCD1 que não tem o 3DV Cache. Ele também tem 8 núcleos, mas ele possui só os mesmos 32 megabytes de L3 local. Então ele não tem a mesma capacidade de alimentar os núcleos com dados de baixa latência. E essa que é a grande assimetria do 9950X3D1. Um CCD tem 96 megabytes de L3, o outro tem só 32 megabytes. Na prática, isso cria dois tipos de núcleo dentro do mesmo processador, né? O CCD com V-Cache é melhor para jogos e workloads, e o CCD sem o 3DV Cache ele pode ser melhor em frequência pura, porque ele não carrega a mesma estrutura térmica e elétrica do cache empilhado. A AMD ela tentou com o 9950X3D1 fazer um processador com o melhor dos dois mundos, né? Um CCD cacheado para jogos e um CCD mais livre para frequência e para produtividade. E essa escolha, esse design, ele trouxe um problema. Qual que é? O sistema precisa saber onde colocar cada thread. Então, se um jogo roda um CCD 0 com V-Cache, ótimo. O acesso é local, né, rápido, com menos ida RAM. Mas se o jogo cai no CCD sem V-Cache, se a parte dos threads vai para um CCD e a outra parte vai para outro, a situação muda. Quando um núcleo precisa de dados que estão relacionados ao outro CCD, a comunicação não é direta, como se fosse tudo um bloco único. Ela passa pelo caminho do Infinite Fabric, pelo in-out do die, e isso adiciona latência. Então o acesso local seria como núcleo L3 local, né? Esse é o caminho rápido. Já o acesso cruzado seria algo como CCD1, Infinite Fabric, né, o in e out do die, e o CCD 0, ou o contrário. Esse caminho é mais longo, mais dependente de coerência do cache, mais dependente do agendamento das threads, e pode gerar um pior frame time em jogos, né, obviamente.
Por isso que o 9950X3D1 depende tanto do scheduler, do driver, do chipset da AMD, do Game Mode, né, do Windows e do gerenciamento correto dos CCDs. A função do software é tentar colocar o jogo no CCD certo, o CCD com o Vcache. Quando isso funciona, o 9950X3D ele pode se comportar de uma forma muito parecida com o processador de um único CCD, né, com 3 Vcache, como um 9800, por exemplo. Porque o jogo fica concentrado no CCD cacheado. Só que quando isso não funciona, quando o jogo espalha threads, né, entre os dois CCDs, o CCD sem Vcache pode virar um problema. E aí, isso é jogo a jogo, não tem fórmula mágica. E aqui entra uma observação que eu acho que é importante, né? O L3 total de 128 megabytes, ele não tem que ser interpretado como um cache único de 128. Na prática, ele é dividido, é 98 no CCD cacheado e 32 no CCD sem 3D cache. Então, dependendo de onde que a thread está rodando, a experiência do núcleo muda bastante. O ponto mais importante agora dessa imagem é entender a diferença entre acesso local e acesso cruzado. Quando a thread roda dentro do CCD0 e usa dados que estão no L3, né, do próprio CCD, o caminho é curto, isso é rápido. Mas quando a thread precisa conversar com dados de threads do outro CCD, o caminho vai pelo Infinity Fabric e pelo in-out do die. Isso aumenta a latência. Em jogos, essa diferença ela vai aparecer onde? Queda de FPS médio, queda de 1% low, pior frame time, stutter ou simplesmente, né, menor consistência no jogo mesmo. Nem todo jogo vai mostrar isso. Alguns jogos cabem muito bem em um CCD de 8 núcleos, outros acabam espalhando mais os threads. É por isso que depois na amostra de jogos eu escolhi o Tomb Raider, porque ele espalha melhor esses caches, esses threads, ele pode mostrar melhor como isso funciona. Usando mais sincronização, né, mais draw calls, mais lógica do engine, mais física, mais streaming de assets. Então, quanto mais o jogo espalha trabalho entre os CCDs, maior é a chance dessa topologia assimétrica aparecer no resultado. E é isso daí que eles tentaram tirar no Dual Diction. Porque quando a gente olha para ele, a mudança fica clara. Agora, os dois CCDs têm o 3D Vcache. O CCD0 tem 8 núcleos, 32 MB de L3 base, mais 64 de 3D Vcache. Igualzinho 9950X3D1. Totalizando os 96 MB de L3 local, né? E o CCD1 agora também tem 8 núcleos, 32 MB de L3 base, mais 64 MB de 3D Vcache. Então também com 96 MB de L3 ali local. Então o cachê total sobe para 198 MB de L3. E o mais importante total agora é a simetria. Agora os dois CCDs são cacheados. Então, no 9950X3D1, se o jogo caísse no CCD errado, ele poderia cair num CCD que não tem um cachê muito grande. E aí ele teria que fazer todo o caminho de volta para tentar rodar isso. No 9950X3D2, isso muda. Mesmo que o jogo caia no CCD0 ou no CCD1, ele ainda cai no CCD com 96 MB de L3 local. Isso reduz muito a penalidade de agendamento. O scheduler ainda importa, tá? Só que ele tem menos chance de cometer um erro grave, porque não existe mais um CCD pobre de cachê. E esse que é o grande ganho, né, que a gente tem lá com o Dual Diction. Ele não elimina a comunicação entre os CCDs, só que ele reduz essa diferença entre cair em um CCD ou no outro do ponto de vista do cachê. E aqui está o ponto central, né? 96 MB mais 96 MB. No Dual Diction, cada CCD tem seu próprio bloco grande de L3. Isso ajuda principalmente em cargas que usam muitos threads, né, e ainda são sensíveis a cachê. Então, alguns jogos, alguns sintéticos, render, compactação, workloads com muitos dados sendo, né, reutilizados. Nessas cargas, o processador consegue manter mais dados próximos dos núcleos em ambos os CCDs. Isso reduz bastante stalls, reduz ida RAM e melhora a alimentação dos núcleos. Mas tem uma pegadinha, né? Mesmo no Dual Diction, o L3 não vira um cachê único de 192 MB.
ele continua dividido por CCD. Então o CCD 0 tem 96 megabytes locais e o CCD 1 tem 96 megabytes locais também. Se um thread no CCD 0 precisa de dados não relacionados a uma thread do CCD 1, por exemplo, ainda existe comunicação entre os CCDs. E essa comunicação daí ainda passa pelo Infinity Fabric, ainda passa pelo in e out do DAI. Portanto, né, o acesso cruzado ele continua tendo mais latência do que o acesso local, óbvio. O Dual Dixon melhora também o que? A topologia de cachê, mas ele não transforma o processador em um DAI monolítico, que aí sim a gente teria um salto gigantesco. Para a gente tentar entender bem, tá? O 9950X3D2 ele é simétrico em cachê, mas ele ainda é um processador chiplet. Ele ainda tem dois CCDs separados. Ele ainda depende do Infinity Fabric para comunicação entre os chiplets. Ele ainda tem o in-out DAI no meio, onde fica um controlador de memória e a ponte de comunicação com os CCDs. Então, se uma aplicação qualquer espalha threads entre os dois CCDs e essas threads precisam, né, sincronizar dados constantemente, ainda a gente vai ter latência extra. A diferença é que agora cada CCD tem muito mais cachê local. Então a chance de precisar buscar dados fora do CCD pode diminuir em várias cargas. Por isso que o Dual Diction tende a ser mais consistente em workloads sensíveis a cachê. Não é qualquer workload sensível a cachê. Mas ele não necessariamente vai ser sempre mais rápido em todos os jogos. Jogo, né, que é um assunto que a turma mais gosta. Então, se o jogo já roda perfeitamente dentro de um único CCD, né, X3D no 9950X3D1, por exemplo, o 9950X3D2 ele pode empatar. É por isso que em alguns jogos a diferença pode ser grande, em outros a gente praticamente não vai ver diferença. Então, no Tomb Raider a gente vê uma diferença gigantesca, e no Cyberpunk 2077, por exemplo, essa diferença praticamente inexiste. Voltando para a tabela, né, dá para a gente resumir a diferença assim. O 9950X3D1 é um processador de design assimétrico, né, e o 9952 ele é mais exigente também, né, com a inteligência do scheduler, justamente por essa simetria. E o 9950X3D2 Dual Diction é um processador de design simétrico em cachê. E gravem bem essa frase, somente em cachê. O CCD 0 tem 96 MB de L3 e o CCD 1 tem 96 MB de L3. Então, em teoria, qualquer CCD é um CCD bom do ponto de vista do cachê. Isso diminui o problema de cair no CCD errado, né? Porque o aumento de cachê melhora a consistência em cargas que conseguem usar mais de um CCD. Só que ele tem algumas concessões, né, para ter tudo isso. Então, o boost oficial dele é um pouco menor, né? Ele cai de 5.700 para 5.600. O TDP é maior, ele passa de 170 watts para 200 watts. E o preço é um absurdo de maior. Então, ele não é simplesmente o substituto direto do 9950X3D, na minha opinião, tá? Eu acho que ele é uma abordagem diferente de um outro processador. Então o 9950X3D1, ele tenta equilibrar duas coisas, né? Cachê de um lado e frequência do outro. Um CCD é feito para ser o dos jogos e de baixa latência, e o outro CCD é para cargas multithread e tem mais margem de frequência. Então, em um Cinebench 23, por exemplo, em que a gente vai precisar de carga multithread pesada e mais margem de frequência, o 9950X3D1 ele tende a render muito melhor. Já no 9950X3D2, em vez de ter um CCD cacheado e outro não, ele tem o 3D V-Cache nos dois. Isso transforma os 16 núcleos em núcleos com acesso local em um grande bloco de L3. Isso é muito mais elegante do ponto de vista de topologia, né? Mas não significa que os dois CCDs sejam eletricamente iguais. E é aqui que vem um problema gigantesco com o 9950X3D2, desculpa. E é aqui que a AMD errou, e errou feio, tá? Bom, quem sou eu para falar que eles erraram, né? Mas vamos lá, a liberdade de expressão. O que acontece? Eu não sei se foi por custo, por margem de produção,
se eles não sabiam o que fazer com o CCD que saía pior, ou se foi simplesmente para limitar o TDP do processador e baixar a temperatura dele. O fato é, eles colocaram um CCD 0 com um silício muito bom e colocaram um CCD 1 com um silício muito ruim. Como o silício é muito ruim, obviamente o clock que eu consigo colocar no CCD 1 tem que ser muito mais baixo do que do CCD 0. E isso limita muito o processador. Se esse processador ele tivesse os dois CCDs com os dois silícios bons ou acima de 120, a gente veria hoje um processador que estaria arrebentando de diferença de processamento, de multithread e de jogos no mercado. Ele tem uma leve vantagem somente em cargas agora em que a gente precisa dos dois CCDs com o 3DV Cache, simplesmente porque eles igualaram o 3DV Cache nos dois, mas eles pecaram e pecaram muito em pegar os piores dies. Eu não sei se na linha de fabricação essa foi a ideia deles, mas pegar os dies que saíram com os piores silícios e colocarem esses silícios como CCD1. Então, todo Dual Ejection que eu vi até agora, ele tem o CCD 0 com um silício excelente e o CCD 1 com um silício muito ruim. Não é que o silício é mediano, é ruim mesmo, é muito baixo. A carga, o clock que aquele CCD 1 aguenta, ele é muito, muito baixo. E isso vai se tornar um grande impeditivo para que esse processador novo da AMD escale para se tornar o melhor processador já lançado até os dias de hoje, né? Tudo pode mudar com o novo lançamento da Intel ou com o Zen 6 que está por vir. Vamos continuar a explicação para a gente entender mais um pouco disso? Então essa diferença que eu falei para vocês agora, ela só vai aparecer quando? Quando o segundo CCD passa a importar. Então, para jogos, a pergunta não é só assim, qual processador tem mais cache total? A pergunta é, o jogo usa mais de um CCD? Essa é a primeira pergunta. O scheduler, né, tá colocando as threads no CCD certo? Existe comunicação constante entre os CCDs? O jogo é sensível, né, a cache ou mais sensível à clock? O gargalo está na CPU ou está na GPU? Né? Isso vai determinar se o Dual Ejection vai abrir vantagem ou não. Então o 9950X3D1, se o jogo cair no CCD com um Vcache, ele tem um caminho excelente, né? Núcleo SSL 3 local grande. Mas se ele cai no CCD sem o 3D Vcache, o cenário muda. Esse CCD tem menos cache local, então ele pode ter que ir mais vezes lá buscar informação na memória RAM. Vai gerar mais tráfego no Fabric, né, e depender mais do in-out die. E se houver sincronização entre threads, né, nos dois CCDs, o frame pode esperar o lado mais lento ou o caminho mais longo. E esse é o principal problema que a gente vai encontrar agora no 2. Então, no 2, esse risco ele diminui um pouco só, porque o segundo CCD ele também é cacheado. Só que essa diferença de clock que eu consigo nos dois processadores por causa da qualidade do silício, ele pode fazer com que também eu tenha esse atraso de processamento. O que mais eu posso esperar desse processador? Né? Se eu olhar para boost e para DDP, o 9950X3D1 ele tem um boost maior, um TDP menor, e o 2 ele tem um boost menor e um TDP maior, ou seja, a vantagem ainda está com o 9950X3D1. O que dá para entender? Né? Que a AMD ela precisou abrir mais envelope de energia, né, para acomodar os dois CCDs com o Vcache. Mas ao mesmo tempo ela teve que daí reduzir o boost máximo oficial. O que está acontecendo? Para mim, essa redução ela veio simplesmente para acomodar esses dies que saíram ali com o silicone pior, tá? É a minha opinião e vai ser difícil me fazer mudar com relação a isso. Então o 9950X3D ele tem mais cachê, mas isso só vai virar desempenho para você quando a carga que você estiver utilizando consegue usar esse cachê, tá? A diferença entre esses dois processadores, né, ela é muito maior do que ela parece só na tabela. Na tabela, os dois parecem Ryzen 9, Zen 5, 16 núcleos, né, mas internamente eles seguem filosofias bem diferentes. Um tenta equilibrar, né, cachê e frequência, e o outro ele tenta maximizar o cachê
e ele abre mão de uma grande parte da frequência em prol disso. Então agora, para a gente entender tudo isso que eu falei para vocês, vamos dar uma olhadinha nos testes práticos que eu fiz, nos jogos e sintéticos, para a gente tentar entender um pouquinho melhor aonde que um vai ser melhor, aonde que o outro vai ser melhor, e aí a gente passa para a conclusão do vídeo, onde eu dou minha opinião para vocês. Bom, quando eu analisei o vídeo, eu até pensei em colocar um monte de benchmark de teste de jogo rodando, mas começou a aparecer tanto benchmark na internet comparando o Dual Diction com o 9850X3D que eu simplesmente abandonei a ideia, tá? Não acho que seja necessário. Mesmo porque o desempenho do Dual Diction ele está ficando muito, muito próximo do 9850X3D, que é hoje o melhor processador que tem para jogos. O 9950X3D não era, ele era o melhor processador multitarefas. O melhor para jogos era o 9850X3D. E o Dual Diction, na grande maioria dos benchmarks que tem aparecido, ele está muito próximo do 9850. Em alguns benchmarks ele consegue superar, em alguns benchmarks ele fica um pouco atrás, mas o fato é que ele está muito, muito colado. Então, embora a AMD tenha dito que esse não seria um processador para jogos, a grande verdade é que ele está se mostrando um baita de um processador para jogos. Eu decidi colocar aqui só o Shadow of the Tomb Raider, por quê? Porque boa parte dos jogos, ou a melhor parte dos jogos que está mais otimizada, Cinebench 23, por exemplo, a Cinebench 23, o Cyberpunk 2077, eles funcionam melhor usando só os 8 núcleos que tem o 3D V-Cache. Então, o scheduler, o agendador dele, funciona muito bem para jogar o que ele precisa daqueles núcleos e jogar para o CCD que está com o 3D V-Cache. E muito pouco, como o scheduler funciona muito bem, muito pouco daquilo lá acaba indo para o CCD que não tem o 3D V-Cache. Existem outros jogos que não são tão otimizados assim com esse scheduler, que era o caso aqui do Tomb Raider. E aí o que acontecia? A gente vê claramente que o FPL, que o processador, o scheduler, ele vai tentando jogar, ele vai simplesmente distribuindo entre os núcleos. Por isso que aqui na tela o desempenho do Tomb Raider está tão acima. Por quê? Porque esse jogo ele faz um uso melhor dos 16 núcleos do processador e ele distribui entre os dois CCDs. Como o segundo CCD também tem o 3D V-Cache, o que acontece é que ele não pena, ou ele não perde desempenho, ele mantém o desempenho dele alto. Então no Tomb Raider, né, principalmente agora em Full HD, o jogo fica muito mais sensível para o processador. A GPU deixa de ser o limitador, né, e começa a aparecer diferenças de latência, de cachê, de scheduler, de comunicação entre os CCDs. No 9950X3D1, o ideal é que o jogo rode no CCD com o 3D V-Cache, porque esse CCD ele tem 96 MB, né, de L3 local. Quando isso acontece, o desempenho é bom. O problema é que o processador, o scheduler, também tem um segundo CCD sem o V-Cache, com apenas 32 MB de L3, né, sem o 3D. Então, se o jogo espalha vários threads para esse CCD, e o Tomb Raider faz isso, ou se existe comunicação entre os dois CCDs, o caminho dos dados fica muito mais longo, né? E a latência aumenta, diminui o FPS. Então, no 9950X3D, o resultado ele depende bastante do Windows, do drive da AMD, do scheduler, colocarem o jogo no CCD certo. E no 9950X3D2, os dois CCDs têm o 3D V-Cache, né? Então, mesmo que o jogo use o CCD 0, o CCD1 ou espalhe algumas threads entre os dois, cada lado tem 96 MB de L3 local. Isso reduz bastante o risco de cair um CCD pior do ponto de vista do cachê. É por isso que o Shadow of the Tomb Raider pode mostrar uma diferença grande entre os dois processadores, e por isso que eu escolhi ele. Ele é um jogo que em Full HD consegue expor muito bem esse tipo de diferença. Cachê local, latência de memória, comunicação entre os CCDs principalmente, né? E aí consistência de frame time. Então é importante lembrar o seguinte, o 9950X3D2 ele não elimina totalmente a latência entre os CCDs. Né? Se a comunicação cruza de um CCD para outro, ainda passa pelo Infinity Fabric e pelo In-Out Die.
A diferença é que agora os dois CCDs são cacheados. Então o prejuízo, né, de usar o segundo CCD tende a ser bem menor. Em resumo, né, no Shadow of Tomb Raider, o 9950X3D1 ele depende mais de cair no CCD certo. No 9950X3D2 ele é mais tolerante porque os dois CCDs têm OV cache. Por isso que ele pode entregar FPS mais alto, principalmente mais consistência quando o jogo realmente fica limitado pela CPU. E agora acabou o resultado aqui do 9950X3D2 e a gente vê de cara que o 9950X3D2 do Diction entrega 30% a mais de FPS e também 30% a mais nas mínimas. Ou seja, supera muito o 9950X3D1 e se equipara ao 9850X3D. Vamos dar uma olhadinha rápida agora nos testes sintéticos também, para a gente entender melhor como esse processador novo funciona. Então, depois de a gente ter dado uma boa olhada ali no Tomb Raider e visto a diferença que esse cachê fez para jogos, né, ele aproximou o 9950X3D do Diction de um 9850. Inclusive tem diversos testes aí rodando na net e eu decidi não rodar mais testes de jogos e colocar aqui para vocês porque a internet agora tá inundada disso, né? Então não vou gastar meu tempo com o que não é necessário e o que já tem na internet. Eu prefiro gastar meu tempo com o que não tem. Então eu vou colocar, opa, aqui ficou invertido, vai ficar invertido essa primeira aqui mesmo, vamos assim. Então agora eu tenho aqui na nossa direita o 9950X3D e na nossa esquerda o 9950X3D2. E por que eu utilizei o primeiro sintético, o 7-Zip? O 7-Zip ele é um benchmark de compressão e descompressão, tá? Ele mede desempenho em compressão e descompressão. Ele usa um algoritmo que é chamado de LZMA e LZMA2. Então, assim, ele é interessante porque ele não vai testar só o clock do CPU, tá? Aí a gente tem outros benchmarks que são melhores para isso, por exemplo, o Cinebench R23. Ele vai ver realmente o que? O desempenho dos núcleos e principalmente como é que isso está funcionando com o cache L3. Então ele vai ver latência de memória, largura de banda da memória RAM, a eficiência do controlador de memória, né, como é que está com esses dois CCDs, a comunicação entre os CCDs, porque obviamente, né, você vai passar para o controlador, e o desempenho multithread. Então, na compressão, o processador precisa analisar padrões, né, ele vai procurar repetição de dados, trabalhar com blocos grandes nesse benchmark, e isso acaba puxando bastante cachê, tá? RAM e latência também, mas puxa bastante cachê. E na descompressão não, na descompressão o teste ele fica mais dependente do throughput bruto dos núcleos, né? Então execução, eficiência mesmo de multithread. Então, por que eu estou usando esse daqui para começar? Porque para comparar os dois processadores, ele é bom porque ele vai mostrar para a gente se o CCD com o V-Cache ajuda quando os 16 núcleos estão trabalhando com dados que se repetem ou que tem que ficar mais próximo dos núcleos, né? Então, o que a gente vê de cara? A gente vê que o resultado em pontos do 7-Zip aqui, ele está relativamente expressivo, tá? Quando a gente bate um bench normal não é fácil tirar isso. É claro que aqui não está com configuração de benchmark, né? A gente está trabalhando em ESPO, CL26, que é o CL das memórias que eu tenho aqui, e só com 25 de Curve Optimizer. Mas eu já percebo que eu tenho sim uma maior eficiência na compressão de dados, tá? E também, óbvio, depois na descompressão. Talvez até na descompressão ele perca um pouco, mas na compressão de dados ele ganha. Então, ele trabalhou, obviamente, com uma frequência menor do que o 9950X3D1, né? Ele perde nesse boost. A temperatura dele foi ligeiramente menor, e isso é engraçado, porque ele em idle ele é um pouquinho mais quente do que o 9950X3D, mas quando ele passa a trabalhar mesmo, ele fica mais frio. Aqui acabou puxando 280 watts, então o PPT dele é
bem maior do que o PPT do 9950X3D1, né? Um a 170 watts, aqui nós temos 200 watts, essa diferença está bem perceptível. Então, assim, isso aqui é um sinal claro de que sim, esse CCD com mais núcleos, ele está funcionando e ele está legal. E aí, a gente vai para o nosso segundo resultado. Como eu falei, foram 3 rodadas de cada bench, tá? E eu peguei só os melhores resultados aqui, os melhores resultados de cada rodada, para apresentar para vocês. Então aqui a gente tem uma rodada de Cinebench 23, e essa rodada de Cinebench 23, mesmas configurações, tá? Eu não mexi nas configurações. Então é só ESP ativa e um Curve Optimizer de menos 25. A gente percebe que em clock bruto praticamente não há diferença entre os dois, tá? Entre os dois processadores. O Cinebench 23 é o benchmark mais famoso, né? O queridinho da galera. Só que ele não é bom para medir tudo, né? Ele é bom para ver o quê? Ele é bom para ver como é que os clocks funcionam em all-core, porque ele estressa ou ele tenta estressar ao máximo todos os cores que tem o processador. Então dá para você medir ali a eficiência de PBO, né? Se você está tendo drop ou não, para ver se você está conseguindo principalmente efetivar a clock, né? Isso é uma coisa bastante importante que a gente mede nesses dois, nesse benchmark, para ver como é que fica a temperatura do teu CPU, né? Isso é interessante, o limite de potência dele, estabilidade em carga pesada, principalmente o que? Desempenho bruto multicore. Então o Cinebench 23 ele não é tão sensível à memória RAM quanto o 7-zip, tá? Ele trabalha mais com renderização pura mesmo, então cálculo repetido, carga pesada nos núcleos, sei lá, uso intenso de FPU, né, de vetor, de instruções da CPU, e taca ele pau Marco Velho. É mais ou menos isso que funciona. Então o 9950X3D2 do Addiction ganhar no Cinebench provavelmente não vai acontecer, porque ele já tem um clock menor, né, colocado de fábrica, e ele não tem essa afinidade toda entre os CCDs para conseguir trabalhar. Então a gente vê aqui o 9950X3D1, agora aqui na esquerda, ele fica mais quente que o 9950X3D2, mas o clock também, usando as mesmas configurações, menos 25 de all-core, fica bem mais alto no primeiro processador do que no segundo. E essa diferença aqui, ó, é bastante efetiva, usando só menos 25 de Curve Optimizer. Então aqui percebam que a quantidade de watts que ele utilizou é praticamente a mesma, né? A gente tem aí 7 watts de diferença, aqui não dá grande coisa. Então, para tarefas multicore simples, você não vê ganho nenhum entre os dois processadores, tá? Pelo menos nas amostras que eu peguei, lembrando que a minha amostra do 9950X3D é uma amostra muito boa, binada, acima da média, e essa amostra que eu peguei aqui do 9950X3D2 é uma amostra ruim, tá? Ela é mediana para ruim. Talvez no Cinebench 23 eles até consigam, não com uso tão intenso assim do processador, passar por pouquinha coisa aqui a pontuação no Cinebench do 9950X3D, mas eu não consigo acreditar que passe por muito, tá? Inclusive, na hora que a gente forçar mais os dois processadores, com certeza absoluta, o 9950X3D em multicore vai muito mais longe no Cinebench 23 do que o do Addiction, tá? Aqui o recorde sul-americano é meu, eu fiz 51.217 pontos. Esse processador aqui, eu não acredito que eu consiga reproduzir 51 mil, tá? Isso vai ser 50 mil e uns quebrados ali, porque ele não vai chegar nisso, isso talvez com um pouquinho de sorte ainda. Não rodei ainda, a gente vai ver nos próximos dias, vai estar postado lá no HWBot. E aí, vamos pro terceiro sintético que eu fiz questão de rodar. Eu adoro esse testezinho aqui. É o meu queridinho de muita gente, né? Que é o Cinebench Cinebench R23, que é o iCruncher. Então o iCruncher ele tem vários tipos de teste, tá?
tem um 5B, tem 2.5, um B, o BBB, o BBP, e cada um deles mede uma coisinha diferente. Então eu usei o iCruncher 2.5B aqui. Por quê? Porque o iCruncher 2.5B ele calcula o quê? Constantes matemáticas, tá? Normalmente o número do π, com 2,5 bilhões de dígitos. Então ele vai medir o tempo que vai ser calculado 2,5 bilhões de dígitos do número π, e ele traz essa diferença para a gente aqui num tempo. Então, esse é um teste muito mais agressivo para o sistema inteiro, tá? Muito mais do que o Cinebench R23, por exemplo. Por quê? Porque ele vai cobrar CPU, cachê, RAM, latência, largura de banda, FCLK, UCLK, times de memória, controlador de memória, estabilidade do Infinity Fabric, que mais? Comunicação entre os CCDs. Por isso que ele é ótimo para comparar processadores X3D, tá? E aí, nesse caso, do CCD para ver se está funcionando mesmo. Então, ele não fica só renderizando uma cena, tá? Ele trabalha com blocos bem grandes de dados e movimentação bem intensa de informação. Então, por exemplo, esse teste aqui, se a RAM está mal ajustada, ele pega rapidinho, né? FCLK instável, ele pega. O CLK está ruim, ele pega e não roda o bench. A comunicação entre os CCDs não está eficiente, o iCruncher mostra. Tanto que, para rodar no 9950X3D1, eu consegui rodar com o menos 25 com tranquilidade. Não passou, usando o Expo, Curve Optimizer de menos 25, não passava no iCruncher aqui no Duo Diction. Então eu tive que baixar, eu baixei para menos 20 ao core, e menos 20 ao core passou. E aí vocês vejam que houve uma diferença significativa aqui nesses benchmarks. Então, aqui eu tenho 2 segundos a menos. Para quem não sabe, 2 segundos a menos de iCruncher é muita coisa, é um tempo gigantesco. Isso que aqui ainda eu estou usando só menos 20 de Curve Optimizer, e aqui está com menos 25. Eu já tinha tirado o 9950 da máquina e eu não ia pôr de novo só para rodar ele com menos 20 também no comparativo. Mesmo porque ia ficar mais feia ainda a diferença, né? Aqui já ficou bem feia. Então, o que a gente consegue concluir aqui? Que o Duo Diction, ele é ótimo, mas para algumas tarefas. E, dependendo da tarefa em multicore, ele, mesmo com aquele CCD 2 dele muito ruim, ele está conseguindo entregar um resultado parecido, né, ou muito próximo ao que a gente tinha com o 9950X3D2. Agora, eu vou pedir encarecidamente que você, se não se inscreveu no canal ainda, que você se inscreva no canal, que você comente aqui embaixo para me ajudar a engajar o canal, que esse vídeo deu muito trabalho para fazer, tá? Muito trabalho mesmo. E deixa um like ali se você gostou desse tipo de conteúdo. Para finalizar, vale a pena o 9950X3D2? Se você quer hoje o melhor processador do mundo para produtividade e para jogos, vale a pena. O problema é que ele é muito caro. Ele entrega o mesmo que o 9850X3D entrega em jogos, só que custa 1/3 do valor. E em termos de produtividade, ele entrega pouco a mais do que o 9950X3D. Entrega a mais mesmo somente em atividades ou em processos que exijam o 3DV Cache nos 2 CCDs. Sendo assim, é o melhor processador da AMD. A AMD errou em não colocar o segundo CCD com um silício tão bom quanto o do primeiro CCD. De qualquer maneira, ainda nesse instante, é sem dúvida o melhor processador do mundo. Valeu, galera! É isso aí, hoje a gente fica por aqui. Um abraço para vocês, boa semana!